Lilian, já tô te aguardando, já te chamei. Ei, gente, que delícia! Ai, que beleza! Aqui, eu não sei se você entrou mais cedo. Eu tô aqui esperando, até te mandei um ei no WhatsApp. Eu não sei se é internet, viu, gente? Oi, Lilian, que prazer, que honra estar falando com você. Ai, prazer enorme. Nossa, dividir você com esses meus amores agora que estão assistindo. Eu fico muito feliz. Eu tô vendo que lindeza! Quanto carinho, hein, Carol? Que bonito, minha Su! Lilian, quem tem amigo tem tudo. Eu mandei para todo mundo, falei, gente, vai lá me prestigiar. Eu vi você falando do friozinho na barriga, falei, gente, todo mundo sente esse frio. É um pavor geral, né? Todo mundo quer fazer, mas sente aquele frio. Lilian, mas olha, eu tô muito feliz com você aqui. Eu acho que é um assunto de extrema importância. A gente tem que falar sobre isso. É muito sério e poucas pessoas falam. Eu acho que até hoje é um tabu. E eu falo para todo mundo, gente, façam terapia. Até eu mesma fui muito relutante no começo. Eu ficava, meu Deus, será que eu tô precisando? Até as coisinhas se ajeitando, chegarem no lugar. Mas é muito importante a gente se entender, a gente se amar, né? É importante, eu queria só me apresentar para os seus amigos queridos, estão te dando super apoio aqui, para as pessoas também que me conhecem. Gente, meu nome é Lilian, sou psicóloga e coach. Eu tive o grande prazer de conhecer a Carol nessa quarentena, né? Por enquanto, nosso contato é só virtual, mas em breve nós vamos encontrar. Eu fiquei muito, muito feliz com o seu convite, porque a preocupação não é só por você, né? A sua preocupação é exatamente para essas pessoas que você conhece, que você gosta. Então, eu fiquei muito honrada, muito feliz com esse convite. Eu falo que eu converso com as pessoas que eu às vezes convido, sou convidada, e eu falo que é uma conversa terapêutica, né? Não é nada metódico, não é nada programado. A gente até conversa de algumas coisas que a gente gostaria de falar, né, na live, mas é uma coisa leve, para que vocês se sintam à vontade, se sintam aqui junto com a gente, né? Então, pode participar. Mandem perguntas, a gente não conseguir responder, fica à vontade. Lindo. Então, eu queria agradecer seu convite e seu carinho, viu, meu bem? Nossa, eu que... Muito obrigada. Tô cobrindo a barriga até agora, Lilian. Então fica à vontade. Tem um monte de gente que já participou de live comigo aqui, que era a mesma coisa. Lilian, pelo amor de Deus, tô nervosa. Lilian, não consigo, não. Consegue. Pra vocês. Vocês podem perguntar também, se vocês quiserem interagir com a Lilian aí, vocês podem perguntando, pode falando, né, Lilian? Pode ficar à vontade, tá? Eu não consigo cumprimentar todo mundo, porque senão a gente vai interromper a live toda hora. Mas no finalzinho a gente tenta ler, qualquer coisa manda no direct pra gente poder responder depois, tá bom? Isso. Mas você tava falando, Carol... Fala seu perfil, Lilian, pra eles, também tá aqui na live, vocês podem seguir aqui, ó. Fica aqui em cima, né? O meu é Lilian Mara, _, psicóloga, tá? Gente, aí vocês vão podem seguir lá, tem algumas questões lá pra vocês aprenderem. Eu tenho dois, tem o pessoal e tem o profissional, que eu comecei a mexer com ele agora, porque eu não entendo nada de marketing, então... Mas aí esse fica focado só para poder ajudar vocês. Então, mandem perguntas. O pessoal pergunta, Lilian, o que eu faço com a raiva? Aí eu vou e coloco alguma coisa. Ansiedade, vou lá e coloco. Então, o que vocês estiverem precisando, é só me falar que eu oriento vocês, tá? Isso. Você me fez a pergunta de autoconhecimento. Os filhinhos dela, ela responde quando ela pode, porque ela também é mãe. Nossa, às vezes eu respondo de madrugada, Carol. Na hora que eu vejo lá, não responde, eu falo 11 horas da noite. Eu falo, gente, eu tô te respondendo, mas você não precisa me responder agora, né? Porque foi a hora que deu, né? Ô, Lilian, mas você tinha falado sobre... E depois escuta os áudios que eu te mandei. Falei, gente, meu Deus, a Lilian tem filho pequeno. Será que eu tô enchendo a cabeça dele? Não. Ô, Carol, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, sabe? E você tava falando de saúde mental, é exatamente isso, né? Quando a gente faz um trabalho de terapia... a gente tem a possibilidade de conhecer coisas maravilhosas sobre a gente. Qual que é o tabu que existe sobre terapia, que você falou que relutou um pouco para falar sobre terapia? Porque a gente tem uma cultura de achar que na terapia a gente vai falar dos nossos defeitos, né? Sendo que a gente tem milhões de qualidades, mas é a nossa cultura.
Então, a terapia, ela é espetacular para você descobrir todo o potencial que você tem. Então, o processo de autoconhecimento, ele é eterno. Eu falo que a gente está sempre se descobrindo, e é maravilhoso isso, sair de fora para dar um olhar para dentro, e a terapia faz isso. Faz com que você consiga sair da opinião dos outros, da cobrança da sociedade, dos preconceitos, dos julgamentos, né? Para olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você descobre maravilhas que, se você não fizesse ali um trabalho de autoconhecimento, ficasse no automático, você não descobriria. Sabe? Então, a terapia é maravilhosa. Tem gente que não vai porque às vezes não gostou do primeiro contato com o psicólogo, mas estuda a empatia, sabe? A sintonia. Se você não gostou de um, vai em outro. Existem milhões de perfis, milhões de eixos da psicologia, sabe? Então, não fica com esse preconceito, não, que ele, assim, te limita de saber um monte de coisa maravilhosa sobre você, sabe? Então, vamos começar. Então, a saúde mental é isso, é olhar para dentro. Você já respondeu 2 perguntas que eu queria fazer aqui no começo, que eu coloquei as perguntas, né? O pessoal foi me mandando por direct, eu coloquei assim, a primeira: qual a importância de se fazer terapia? Você já explicou, né? Você já acabou de falar, de se autoconhecer, saber os monstros, os fantasmas que estão aqui dentro do nosso passado, que a gente tem que trabalhar. Seja pela leitura, seja pela terapia, seja pela dança, pelo esporte, né? E a próxima pergunta seria: qual a importância da gente tocar nas feridas e lidar com os nossos monstros do passado? Por que isso é importante? Às vezes até a hipnose, a gente... Explica um pouquinho sobre isso. É muito importante a gente conhecer a nossa história, conhecer a história da nossa família também. Eu falo muito sobre constelação familiar, porque às vezes a gente repete padrões, a gente repete comportamentos. Eu vejo muito paciente chegando no consultório falando assim: Lília, eu sei tudo o que eu tenho que fazer, mas chega na hora eu não consigo. Eu sei que eu não posso fazer isso, eu sei que eu não posso comer aquilo, eu sei que eu não posso ceder novamente a fulano de tal, né? Eu sei que eu preciso me controlar com meu filho, eu sei várias coisas, a gente sabe racionalmente várias coisas, mas o que pega? O que faz a gente não fazer exatamente o que precisa ser feito? O inconsciente, o que está lá registrado no nosso passado. Então, é muito importante a gente entender o que aconteceu lá, quais foram as experiências que foram registradas aqui, que a gente repete sem precisar pensar. O nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele faz as coisas para economizar energia. Então, ele faz aquilo que ele já tem costume de fazer. Sim. Ele já toma iniciativas e comportamentos para se proteger, fazendo aquilo que a gente já tem costume de fazer. É o tal do zona de conforto. Sim. A zona de conforto é o nosso cérebro deixando a gente confortável, fazendo aquilo que a gente já tem segurança, mesmo que está fazendo errado. Sabe aquele comportamento que você sabe que está errado, mas o cérebro já faz aquilo ali há anos? Então, ele vai fazer, né? Então, como que a gente trabalha isso? A gente entende os nossos sofrimentos, as nossas relações familiares, né? Pai, mãe, os filhos, como que isso se deu, se foi a ausência de pai, a ausência de mãe, se você teve uma experiência que você se sentiu abandonado, ou com uma autoestima baixa, e não é culpa dos seus pais, a gente precisa entender. O que acontecia muito na terapia antigamente é colocar a culpa tudo nos pais. Eu já chamei pai e mãe para participar de terapia, que eles chegavam chorando. Eu falava: gente, por que você está chorando? Porque eu amo meu filho, não sei por que você me chamou aqui. Então, eles tinham uma ideia, juro, Carol, era muito sofrida. Eu falava: calma, vem aqui, eu vim aqui para entender, para conversar. Então, a gente achava que terapia era para te xingar pelas coisas que você faz, por quem você é. E aí, quando você entende que ali são, por exemplo, são 3 filhos. E aí, cada filho tem uma visão dos pais. É a visão que cada um tem. Não quer dizer que seja real aquela visão. Então, vamos supor que você teve uma experiência na sua vida, né, na infância, e aquela experiência te causou um trauma. Você interpretou aquilo, você era criança, você interpretou aquilo como um abandono, como uma falta de amor, né, uma falta de importância. Minha mãe gosta mais de fulano. E aí, quando você trabalha isso na terapia e consegue ressignificar, né, conhecer seus pais de verdade, tirar aquele olhar de preconceito, ou então entender, é o que eles podiam oferecer na época, você começa a entender algumas tristezas, algumas repetições, e começa a fazer diferente. Então, é bom entender, para a gente não repetir, sabe? Esses fantasmas que ficam aqui, né? Tem um monte de desenho de terapia, assim, né? Aquela bololô aqui, e aí na terapia vai
vai e conserta aqui, sabe? Não é fácil. Bom, né? Dói um pouco. Eu acho que quando a gente desconstrói, assim, o que eu posso falar da minha percepção com você cuidando de mim e das outras que eu outros acompanhamentos. São várias linhas, como você explicou. Eu acho que a gente, quanto mais... Carol, quanto mais desconstrói, mais eu tô me construindo. Posso estar errada, mas... Exatamente. Quanto mais eu mexo no balãozinho confuso, mais eu me conheço. Entendeu? Meus pontos... e mais você cria. Olha que lindo. Entendeu? Isso é muito bacana. Eu aprendi a me respeitar, a me amar, a colocar limites, falando, não, isso é uma cultura da cabeça de fulano. Essa é o que a Carol quer, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ter essa voz interior, né? Bom, a próxima pergunta seria, como que a gente pode cuidar da saúde mental agora na pandemia, das pessoas que estão ao nosso redor e que, como antigamente, era muito rotulado assim, você é louca, vai fazer terapia, você vai fazer psicólogo. Isso era um xingamento, parecia um xingamento. Isso, exatamente. Como que a gente cuida das pessoas que a gente gosta, ou até mesmo os nossos amigos, nessa época de pandemia, sem poder ser invasivo e cuidar dessa pessoa? Você está precisando de uma terapia. Como é que a gente faz isso? Eu falo que a gente não gosta muito de ser chamada atenção. Então, uma das coisas lindas você está fazendo é isso. Você está convidando uma psicóloga para poder falar um pouco sobre os mitos de fazer terapia, para ver se a pessoa tem uma coragenzinha de tentar entender, né? O que acontece? Quando eu chamo a atenção de alguém, a gente tenta fazer isso com uma ótima intenção. Mas como as pessoas não gostam de ser chamada atenção, elas resistem. Então você fala assim, fulano, aqui, você tá com algum problema e tal, você tá triste? Não, tô não. Né? A pessoa começa a negar, ou então assim, eu tô. Então faz uma terapia, que é muito bom e tudo mais, eu fiz. Não preciso não, cara. Não é muito caro, vai colocar um monte de empecilho. Se você vai comendo pelas beiradas, eu falo que um bom mineiro faz isso, né? Vai comendo pelas beiradas, fala, nossa, comecei a fazer terapia, não é muito bom, vou te falar, não, eu tinha resistência. Você contar da sua experiência, ou então contar de fulano, é menos invasivo e é menos crítico, né? Porque quando você fala com a pessoa para fazer alguma coisa... Né? Meu amigo fez, ele falou que é legal. Isso! É ótimo, a gente precisa de referência. Então, as pessoas te seguem, as pessoas te admiram. Então, o que você fala para essas pessoas, elas tomam como exemplo. Que é diferente de você apontar para elas e falar que elas estão com problema. As pessoas não gostam disso. Infelizmente, as pessoas não gostam. Exatamente. Não gostam, né? Então, faz assim, seja um exemplo, né? Fala com as pessoas da sua experiência, ou conta de alguém, e aí, quem sabe, a pessoa entende um pouquinho o recado e vai lá e faz, né? Ou até um livro, né, Lilian? Poderia ser um livro, você indicar num livro para um amigo. Pode. Ou a meditação, sei lá, alguma coisa para a pessoa, né? E pensando na melhor maneira. Bom, a próxima pergunta... E não é só terapia, né, Carol? Você falou uma coisa interessante, que eu estou com foco na terapia, mas existem outras coisas muito terapêuticas, né? Isso que você fez aí no início, agradecendo seus amigos, né? A amizade é muito importante na nossa vida. Conversa é importante, livros, cursos de desenvolvimento pessoal. Então, às vezes a pessoa tem uma resistência à terapia, vai fazendo alguns cursos, né? Eu estava conversando com uma paciente, eu estava falando isso, que eu falei, gente, nenhum curso você desperdiça, todo curso você aprende alguma coisa para a sua vida. Então, se a pessoa está resistente ainda de fazer terapia, procura sempre uma coisa que vai fazer bem para ela, né? O nosso bem-estar depende de várias coisas. Uma delas é terapia, né? Eu acho essencial um profissional poder te ajudar. Mas, se a pessoa está resistente, indica um livro, sim, indica um filme, sabe? Uma música. Nossa, eu escutei essa música, ela me fez sentir tão bem, escuta essa música também, sabe? Então, você pode ir, né, comendo ali pelas beiradas, não precisa de cara falar para a pessoa fazer terapia, sabe? Ô, Lilian, qual que é a importância, assim,
da família e dos amigos, ou muita gente mora em república e é estudante, eu tenho muita seguidora novinha que me segue aqui, que vem para Juiz de Fora para estudar, enfim. Como que a importância da família, dos amigos ao redor dessa pessoa, reconhecerem que essa pessoa tem algum transtorno. Hoje eu estava lendo sobre o transtorno bipolar e o transtorno de borderline, que eu não conhecia e fui me apresentando para essa live, e até mesmo a depressão. Como que a família e os amigos podem acender a luzinha vermelha de alerta, que a pessoa precisa de ajuda? A família é uma das bases, né, para o bem-estar das pessoas. Infelizmente, nós temos essa cultura de crítica, né? Então, quando a pessoa está fazendo alguma coisa que sai do padrão, da normalidade, as pessoas mais criticam do que ajudam. Então, assim, o primeiro passo é a família acolher, né? Então, se a pessoa vem seguindo uma vida tranquila, e aí, numa certa fase da vida, ela começa a se comportar de uma forma estranha, né? Muito exagerado, falando demais, ou então se fecha demais, ou então começa a namorar demais, né? Eu estou dando alguns exemplos das características dos transtornos que você falou, sim, né? Então, assim, ao invés das pessoas xingarem, elas têm que usar um bom senso, falar, fulano não era assim. O que está acontecendo? Né? Porque o que acontece? A pessoa fala, fulano, pelo amor de Deus, você não era assim não, né? Cria vergonha e tudo mais, e aí deixa a pessoa pior. Né? Então, a gente tem que ter muito carinho para poder entender que a pessoa não era de um jeito e está de outro, que alguma coisa aconteceu. Né? Causou uma ruptura aí na vida dela, que ela está com uma personalidade completamente diferente. Né? Então, eu vejo isso acontecer. Isso até mesmo pelo índice na pandemia, a gente vê nos noticiários sobre os índices de suicídio, de depressão. Nossa, é muito importante falar, porque, assim, às vezes, quando a pessoa já faz, a família ou os amigos falam, mas ela nem chamou para conversar, ela nem pediu ajuda, tipo, sabe, assim? Eu vou te falar uma coisa, que é o que eu comentei, né? Os meus atendimentos são pagos, eu tenho um limite de atendimento social, mas eu tenho atendimentos que eu faço gratuitos para esses casos. Então, quando alguém chega para mim, Lília, fulano tá estranho, eu tô com medo dele fazer alguma coisa, né? Dele suicidar e tal. O que eu faço? Essa pessoa eu procuro. Essa pessoa eu cobro, eu procuro, eu converso. Por quê? Neste caso, a pessoa não vê sentido em nada. Sim. Ela vai ver sentido em buscar ajuda? Não vai. Ela não vai me ligar. Ela não vai ligar para o amigo. Ela não vai falar com os pais. Ela vai ficar no quarto. Ela vai até dar um sorriso ou outro para as pessoas, né, para evitar as pessoas falarem na cabeça, mas ela não vê sentido na vida. Então, ela não vai querer papo, ela não vai buscar ajuda porque ela já desistiu. Nossa, então o caso do suicídio é ainda mais grave. Se a gente pudesse passar isso. Maravilhosa. É o que eu falo aqui, gente. Maravilhosa. Eu tô virada, eu não sou fácil, minha mãe sabe, minha mãe tá assistindo aí a live, ó. Eu não sou fácil, a gente sabe das minhas histórias com a minha mãe. Não sou uma filha fácil, mas a vida é tão maravilhosa e eu sou tão cercada de pessoas maravilhosas, sabe? Que a gente tem que ajudar mesmo quem precisa de ajuda, gente. Porque a gente não pode ter vergonha, entendeu? A gente tem dias, tô me sentindo mal, tô me sentindo feia. Todo mundo é feio, tem dia que todo mundo acorda errado, entendeu? Exatamente. Né? Mas quando você percebe que seu familiar, seu amigo está com algum problema, você precisa ser até cara de pau, sabe, Carol? Você tem que chegar e falar, olha, uma amiga minha, por exemplo, perdeu o pai na pandemia. E aí eu mandava mensagem para ela e ela não me respondia. E eu falei, filha, enquanto você não me responder, eu não vou parar de mandar mensagem. Eu tô preocupada com você. Então, não desistam das pessoas que vocês estão vendo que estão diferentes. Na pandemia, nós tivemos perdas muito grandes, afetivas, né, física. O toque é importante, dinheiro é importante, trabalho é importante, a relação familiar ficou muito conturbada, todo mundo muito junto, ou todo mundo muito separado, né? Então, com certeza, muitas pessoas apresentaram sintomas comportamentais, principalmente, porque foi a emoção ali que mais pegou, né, tirando a financeira, mas foram rupturas muito drásticas, além das perdas, né, pessoas que faleceram mesmo. Então, muita gente está muito diferente, as crianças estão agressivas, as pessoas estão sem paciência, e aí o que acontece? Tem que ter, nossa senhora, peraí que fulano brigou comigo, mas não é pessoal, alguma coisa está acontecendo com ele. Vamos parar de levar as coisas para o lado pessoal.
tá? O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Minha mãe não brigou comigo ontem, por exemplo, porque ela quer me irritar, né? A minha mãe brigou comigo porque ela é grossa, porque ela é não sei o que. Não, ela brigou comigo, alguma coisa está acontecendo aqui, mãe. Tem alguma coisa acontecendo? Vamos conversar. Não quero papo. Ok, mas eu estou aqui. Mostra para o seu amigo, mostra para o seu parente que você está aqui. Sabe, uma das coisas mais graves de uma pessoa que às vezes está sem sentido na vida, ela não se sentir importante, né? Ah, eu não sirvo para nada, eu não tenho importância para ninguém, né? Muitos jovens, por exemplo, que me procuram por questão de suicídio, né? Às vezes levaram fora de namorada. Olha só como é que é o sentido de importância, ele faz com que a pessoa desista até de viver. É verdade. Né? Então a gente precisa olhar. Né? Então eu dou graças a Deus, assim, os jovens, normalmente quem me procura é tia, é mãe, né, é pai, porque vê que o jovem tá estranho, tá esquisito, quer ficar no quarto, aí vai e procura um terapeuta. Então, assim, quando você perceber que a pessoa tá fazendo alguma coisa, não vai achando que ela é chata, que ela é difícil, não, ela tá gritando por algum socorro, né? Então a gente precisa tentar fazer alguma coisa para ajudar, sabe? A ajuda que eu falo é essa. No caso que você me contou, não é comer pelas beiradas, tá? Esses transtornos que aconteceram, aí são diferentes do que eu comentei quando você está querendo falar para a pessoa fazer terapia. Nesse caso de suicídio, de depressão, da pandemia, a gente ser direto mesmo. Fulano, eu tô aqui, fulano me liga, aqui, ó, tô te ligando. Chegar a ser chato. Chegar a ser chato. Chegar a ser chato. Porque ele não tem mais esse sentido de procurar ajuda mais, entendeu? Então, cada caso é um caso mesmo, viu, gente? A pessoa tá ali apagada, não quer papo, não quer nada, é um alerta bem grande. Carta de despedida, sabe? Começar a dar as coisas para as pessoas, ficar apático, né? Ela não tem... Você fala um negócio, ela ri, você fala outro, ela ri, ela não tem mais expressões, então isso tudo é indício de que a pessoa tá precisando ali de uma ajuda mais efetiva, tá? Eu coloquei uma próxima pergunta aqui, Lilian, que é até muito polêmica. Eu perdi minha tia esses dias, que é uma tia muito amada, irmã da minha mãe. E como que a gente pode lidar de uma maneira, não vamos entrar no âmbito espiritual, porque cada um tem a sua religião e tudo mais, mas com a psicologia, dá uma linha de raciocínio, uma forma de viver mais leve, para lidarmos com a morte, a aceitação da morte, porque é sempre um susto, ou pessoas reagem de maneira melhor, eu não sei, assim, dizer ao certo, mas é sempre uma surpresa, as pessoas falam, nossa, mas foi tão rápido como o Covid, né? Nós estamos perdendo tantas pessoas tão rápido, em uma semana a pessoa morre, você não pôde abraçar, você não pôde ver a pessoa, e a pessoa está enferma, né? E já vai embora. Então, como a gente pode lidar com essa questão da morte, assim, valorizar mesmo a vida, o estar no aqui e agora, que eu acho assim, importantíssimo frisar. A vida é agora, vamos viver, não fazendo besteira aos extremos, nada disso, com os pés no chão, não. o outro, né? Você falou exatamente isso, viver o aqui e agora, sem ficar preocupando com coisas que a gente não tem condição de controlar, porque a vida é assim, você está achando que está controlando, amanhã as pessoas podem não estar aqui. Viver o aqui e agora, Carol, a gente pode viver respeitando o outro. Porque quando você não respeita o outro, e aí acontece isso que aconteceu, sua tia ir embora, as pessoas ficam remoendo, não devia ter feito isso com ela, não devia ter falado aquilo, né? Então, trabalhar sempre a empatia, né? A autorresponsabilidade nas relações que você vive. A leveza é o quê? Quando você vive alguma situação triste, encarar aquilo ali, viver a tristeza, viver aquele sentimento, ser verdadeiro com você. Isso é ser leve. Quando você tem que fingir que você não tem sentimento, que você não tá nem aí, isso faz mal lá dentro. Então, quanto mais verdadeiro e viver no presente você vive, melhor é a sua vida, melhor a sua qualidade de vida, menos estresse você tem, né? Então, a gente precisa aprender a fazer as coisas que são super simples. Fica todo mundo querendo coisas mirabolantes da vida, né? Eu quero fazer uma viagem, eu só vou feliz quando eu ficar magro, eu só vou ficar feliz quando eu formar. Não, feliz é agora, né? Você pode ter planos para o futuro, porque isso te dá motivação de acordar amanhã, isso te dá felicidade a cada conquista, mas a gente não sabe o dia de amanhã, então você tem que ser feliz hoje. Então você precisa muito aprender a olhar as coisas simples, né? Abrir a janela e por 10 segundos olhar a beleza da natureza.
E isso eu não estou falando que é uma coisa boba, não. A psicologia positiva, que é a psicologia que hoje em dia está em voga mesmo, ela lida com isso, com as coisas simples da vida que fazem bem para o nosso cérebro, que fazem bem para os nossos hormônios, para a produção hormonal. Então, isso é cientificamente comprovado. Você ter um momento de paz e tranquilidade, de respiração, sabe? Não, tem um momento meu ali, eu vou respirar durante 2 minutos, eu vou abrir a janela e vou sentir o ar, agradecer a Deus por eu estar viva, por ter ali aquela árvore bonita, esse céu bonito, maravilhoso. Não é autoajuda que o pessoal fala, ai, a pessoa compra um livro de autoajuda e começa a olhar no espelho e falar que é lindo. E isso tem efeito, sabe? Isso tem um efeito muito grande. Por quê? Porque todos os dias a gente é bombardeado com um monte de coisa ruim, um monte de notícia ruim. Então, se você não alimenta a sua mente com coisas positivas, com coisas leves, você vai destruindo o seu corpo. Né? A nossa mente e o nosso corpo não estão separados. A gente tem um monte de doença psicossomática e por causa disso a pessoa está vivendo lá longe, imaginando um monte de problema lá na frente, ela já está sentindo as emoções e sensações como se ela estivesse lá. Então, por isso que a gente está aqui, tem que viver as coisas simples e boas daqui, do presente, sabe? Isso é a melhor forma que você tem para ter uma vida saudável. Uma vida leve, viver hoje e viver as coisas simples. A gente negligencia tudo que é simples. Eu falo assim, fulano, pega um caderno, né? A gratidão está na moda, agradeça as pessoas, faça elogio, mas eu tenho 2 livros que são de neurociência que eles te provam, né? Exatamente aonde que fica ligado ali a importância do elogio, a importância da gratidão. Quando você trabalha, Carol, isso aí já é uma dica para vocês ali, então exercício. Quando você trabalha gratidão todos os dias, né, 3 motivos de gratidão no dia, em 2 meses você já começa a criar conexões neurais novas. É muito mais. Você coloca no seu... É muito lindo, você começa a aprender e a ensinar o seu cérebro a criar um novo caminho. Isso é fisiológico e isso é comportamental. Então, quando você ensina o seu cérebro a criar uma nova forma de pensar e de ver a vida agradecendo as coisas que você tem, os seus comportamentos ficam mais positivos. Sim. Porque você fica mais feliz. Então, você acredita que as coisas vão dar certo. Né? Então, em 2 meses, você já começa a pensar melhor. Eu falo demais, viu, gente? Deixa ela falar, né, gente? Que ela sabe, ela tá aqui pra ela falar. Ô, Lilian, eu tava vendo uma palestra da autora, escritora, que escreveu o livro Comer, Rezar e Amar. Tem até o filme, né? E eu adoro que lindo. demais. Então, o filme é muito maravilhoso. E quando eu estava assistindo o filme dela, a palestra dela, ela estava falando sobre como ela conversava com medo. E aí ela pegou uma folha de papel, ela começou a escrever sobre os medos, os tabus dela. E aí... Ah, tá. Minha mãe tá falando que as pessoas estão pedindo aqui para eu ativar os comentários. Peraí, gente. Pronto, ativei. Minha mãe tá batendo na janela. Mas, você tá vendo como que ela que linda, manda um beijo pra ela. É porque fica aqui na cara da Lilian, por isso que eu tirei, gente. Mas podem falar aí. Mas vai ficar gravado, Carol. Quando fica gravada, acho que as conversas não saem, não. Ah, tá bem. Vai ficar no seu IGTV, é só você solicitar para gravar. Deixa eu continuar aqui o raciocínio, então, que eu escrevi aqui no meu, mas já perdi. Ela estava falando numa... Não, comer, rezar e amar. Isso. Ela conversava com o medo. Isso. E aí ela, falando numa das palestras dela, de diversos livros e palestras famosíssimas, ela estava conversando sobre o medo, sobre a insegurança, sobre a angústia, sobre tudo que tinha de fantasma dentro dela. E como que ela lidava com aquilo, sendo que ela tinha, às vezes, vergonha de falar com alguém, ou achava que era tabu. Como é que ela começou a lidar com isso? E você sabe que foi uma das coisas que sempre me proporcionou um prazer enorme, que eu amo, escrever. Eu amo escrever e amo ler. Eu escrevo cartas. E ela, nessa explicou que escreve carta para o medo, ela escreve carta para angústia, ela escreve carta para insegurança. O dia que ela está se sentindo insegura, ciumenta, louca, ela vai lá e escreve, entendeu? Olha que lindo! Eu comecei a fazer isso, sabe, Lilian? Na quarentena ainda mais. Eu escrevo cartas, claro que agora não existe mais. Eu amo escrever, tá, gente? Então, deixar claro aqui. Bilhete, minha
letra é horrível, mas eu amo. E agora no computador, eu escrevo carta para todo mundo, Lilian. Meu cachorro que já morreu, o Lipe, que apaixona minha vida, meu pai, minha mãe. Isso. Tem dia que eu xingo, Deus e o mundo, tem dia que eu amo. Toda... Então, isso é escrita terapêutica, maravilhoso. Então, a escrita foi muito maravilhoso. Eu falei assim, peraí, ninguém vai ler, mas eu vou lá em algum momento, coloquei ele na pastinha Cartas para Ninguém. E aí eu clico na pastinha Cartas para Ninguém e fico lendo aquelas cartas e aquilo sai de mim, sabe? Assim, eu acho que isso é bonito. A gente voltando sobre a morte, a gente falando sobre a aceitação de perder quem a gente ama, como é importante a gente ligar para quem tá brigado. Exatamente. Eu acho exatamente. A gente falar também aqui, Lilian, que você me ensinou isso, eu aprendi com você, que você é linda, ensinou sobre a prática do perdão, o perdoar, né? Perdoar a Carol, criança que naquela hora não soube lidar. Perdoar isso, exatamente. Pais de Carol, famílias de Carol, coisas com Carol. É muito importante o perdão. A gente tem que liberar e colocar isso para fora. Não é, Lilian? Fala um pouco sobre isso. Você falou duas coisas que eu acho importante a gente abordar. Tá. Essa do perdão é essencial porque a gente fica muito amargurado com coisas que a gente fez com a gente no passado ou que outras pessoas fizeram. Mas o que eu falo? A gente não sabia fazer diferente. Hoje a gente tem um conhecimento. Mas naquela época era o que a gente conseguia fazer, o que aquela pessoa conseguia te oferecer, aquela pessoa conseguia dar ali naquele momento. A gente precisa exercer esse perdão, porque senão a gente fica amargurado e não evolui, não vai para frente. Essa questão da escrita... Minha mãe tá assistindo aí. Minha mãe fala, Carolina, minha filha, não leva isso com você, não. Perdoa. Perdoa, porque você que carrega. É o seu corpo e sua mente que sentem, Carol. Né? As pessoas já passaram. Você, criança e adolescente, já passou. Então, deixa para lá, deixa onde tem que ficar. Né? A escrita terapêutica ela é um método maravilhoso. As pessoas muito criativas, esses artistas aí, eles usam a tela, né, para pintar as emoções, escrevem livros, né, são atores maravilhosos, colocam a emoção para fora. E a escrita terapêutica, da forma que você falou e que a autora do livro falou, ela conversa com a emoção dela. Então, ela não finge que ela tá feliz. Ela tá com raiva, ela escreve pra raiva, raiva, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o que a gente faz? A gente tenta viver no platô, né? Ah, não, ninguém tem raiva, ninguém tem angústia, ninguém quer matar ninguém, né? Ninguém tem aquele ódio, não sei o que. Tem, então escreve, e aí passa, entendeu? Escreve, vai diminuindo aquela raiva, aquela tristeza. E isso é super terapêutico. É o que você faz, às vezes, numa terapia, que você fala para o psicólogo, às vezes você escreve ali na carta, porque você não tem condição de fazer todos os dias a terapia, então todo dia você vai escrever. E você falou uma coisa lindíssima, que é você escreveu para o seu cachorro. Uma das coisas da gratidão é essa, né? É você ligar para alguém ou mandar uma carta escrevendo quanto fulano é importante para você. Eu tô cansada de fazer isso, às vezes, com pessoas que eu falo assim, fulano, você não tem noção o quanto que uma conversa há 10 anos atrás foi marcante na minha vida para eu ser o que eu sou hoje, né? Então, assim, eu tenho uma conhecida que é psicóloga, ela era coach, eu falava, o que era isso? O que é isso? Pelo amor de Deus e tal. E ela me explicou, eu não fiquei sem entender mesmo, mas eu tive vontade de fazer. E aí, depois que eu conheci a Camila Prada, que é uma psicóloga, depois que eu conheci a Camila, minha vida mudou porque ela me apresentou o coach. Né? Então, foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu sempre agradeci. Então, essa questão de você ser grato, as coisas que acontecem na sua vida, a você escrever para alguém que ela é importante, vai fazer bem para você, você vai lembrar das coisas que a gente revive, né? Quando você está lembrando coisas boas, você sente novamente. Sim. E se a pessoa fez alguma coisa que te magoou, faz uma carta também, mas ao invés de entregar para ela, bota fogo ali, sabe? Coloca para fora, mas coloca um foguinho, ele taca fogo na carta. Com criança, sabe o que a gente faz? A gente embola, né? Às vezes a criança tem alguma mágoa, alguma coisa assim, a gente rasga a carta toda e coloca numa bacia para a água derreter e depois a gente joga no vaso. Né? É simbólico, gente. É tudo muito simbólico, é arte mesmo. A nossa mente, ela é muito criativa. Então, a gente consegue ressignificar, né, aquilo ali com várias atitudes. Aí, escrever carta é uma delas. Então, façam isso, sabe? Escrevam cartas para os seus pais. Às vezes a gente passa todo dia brigando com o pai, discutindo. São formas de pensar, né? A geração dos seus pais são uma, a sua é outra. Então, sempre vai dar conflito. Então, assim,
arruma um dia, escreve uma carta para sua mãe, escreve uma carta para o seu pai, para o seu amigo de não sei quanto tempo, liga para ele falando, você foi muito importante para mim, você é importante para mim, isso faz bem para gente. Você faz uma corrente do bem, que aí ela vai ficar bem, feliz, vai fazer com outra pessoa, né? Então, isso tudo faz bem para nossa alma, para nossa psique, né? Psique é alma, viu, gente? Para quem não sabe. Então, faz bem para nossa alma, para nossa mente, tá? Exercitem a escrita criativa, conversando com a sua emoção, conversando e agradecendo as pessoas e conversando com os seus problemas, com as raivas, com as mágoas, mas esse aqui você joga fora. Você queima, joga no vaso. Derretida no entupi. Energia transforma, gente. Joga pro universo, não fica guardando nada. Eu acho que é importante também, Lilian, a gente colocar a mão na consciência e não querer adoecer. A gente tem que ter força de vontade. Por exemplo, assim, eu detestava academia, detestava treinar, era extremamente sedentária. E na minha infância eu sempre tive tudo. Eu sempre fiz balé, sempre fiz natação, sempre fiz inglês, aquela coisa de criança, né? Dos pais colocarem. Tive uma vida, assim, exemplar. Hoje, eu me vi sentado no sofá, antes da pandemia, né? E falei, meu Deus, o que está acontecendo com a minha cabeça e com o meu corpo? Eu preciso me cuidar, peraí. Aí eu fui atrás de você, do seu trabalho, poder cuidar também da leitura, que eu amo ler, afoguei a mágoa nos livros, escrevendo. Cuidar da minha mente para eu não cair no desânimo. A ansiedade, o coração dava aquele taquicardia, né? Que fala, que o coração fica acelerado. Acelerado. Do pânico, de tremedeira. De ansiedade, do que tem que acontecer, tem que ser para agora, aquela coisa de imediatismo. Não é. Calma, os passos pequenos que levam a gente ser longe, né? Leva longe. Eu sou muito... Exatamente. E outra coisa... É porque o que acontece? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, porque para eu não te cortar, depois eu volto com esse assunto da atividade. Uma coisa que melhorou muito na minha vida também, Lilian, assim, as redes sociais, eu fiquei 2 semanas longe do Instagram no começo do corona, do começo da pandemia. E foram as 2 semanas melhores, assim, que eu fiquei longe do celular real. Hoje eu sei horários que eu posso fazer ciclano e beltrano. Não porque não tenham importância na minha vida, é porque realmente eu priorizei os meus horários. Isso é muito importante de falar, né? Mas não ficar online o tempo todo, isso deixa a gente tão bitolado, eu falo tanto isso. E as pessoas tóxicas que entram na nossa vida, batem na nossa porta como amigo, como admirador, mas destilam na nossa vida e depositam na gente uma energia. Eu sou muito de energia, eu sinto assim, lá da esquina, que eu já sinto que a pessoa... Mas... até arrepia, né? É igual gato. Mas assim, eu acho que é muito importante esse filtro, a gente filtrar mesmo. Opa, fulano não me faz bem, então vou deixar ele aqui. Ou você chama para conversar, posso te ajudar? Você quer trocar uma ideia sobre isso? Não quer? Então, depois você me chama pra gente trocar uma ideia. Mas é importante a gente saber se afastar de quem faz mal. Fala um pouco sobre isso. Não, demais. A questão de atividade física, né, e da preguiça, a gente precisa ter sempre um alerta. A saúde mental, gente, ela é uma disciplina, né? Então, você não pode desligar da sua saúde mental nenhum dia, né? Aquela coisa assim, ai, nossa, só hoje e tal. Só que só hoje você vai escutar um monte de coisa ruim. Então, se só hoje você esquecer de fazer as coisas boas para você, vai ser um dia a mais de mais coisa ruim do que boa, né? Então, toda vez que você perceber que você está assim, com preguiça da atividade física, faz alguma outra coisa que te dá motivação. Então, vai escutar uma música, dançar, vai tomar um banho, dançar no banho, né? Vai cantar alto. E aí, essa energia, ela vai voltando, você vai conversando com você, né? Você tem que entrar em conversa, né? Em diálogo com o seu pensamento. Não, você está errado, né? Não é assim, não é para tanto e tudo mais. Então, toda vez que você perceber que está desanimada, fica atenta a isso e tenta trabalhar. Você precisa cuidar de você, né? Então, a saúde mental, para que ela se mantenha, a gente precisa cuidar dela para o resto da vida, tá? É um esforço diário. Então, a gente tem ali as coisas fáceis, que a gente liga uma televisão, tem um monte de coisa ruim passando, então você não pode ficar refém daquilo, né? Você precisa cuidar, a responsabilidade para a sua felicidade é sua. E é mais simples do que a gente imagina. Eu acabei de falar, vai dançar, vai cantar, vai abrir uma janela e ver que dia bonito. Lembra da sua infância, da sua adolescência, focando no que foi bom, porque teve muita coisa ruim. Eu sei, gente, todo mundo tem isso, né? Mas foca nas coisas boas, agradece por você ter chegado até onde você chegou, né? Nossa, Lilian, mas eu passei tanta dificuldade, eu
Eu tenho histórias cabulosas no consultório, né? E às vezes a pessoa, ao invés de se apegar àquilo, ela transforma, ela vai ajudar pessoas que às vezes viveram a mesma coisa que ela. Abuso, né? Não tem, às vezes, abuso infantil, abusos, usam padrastos, enfim, gente, isso é exatamente. Um assunto assim, a gente ficaria aqui falando na madrugada, e a Lilian super online com a gente, mas assim, é um assunto muito longo para a gente conversar por horas, mas isso é tão importante falar, cuidar da saúde mental também das crianças agora em casa, né, Lilian? Os professores estão dando aula online, os pais estão tendo mais contato, tem que brincar, tem que estudar junto, de casa, a rotina, tudo tá ali, ó. Tem que ter o olho no olho, né? O abraço. As crianças às vezes imploravam para brincar, não é isso, Lilian? Na minha casa, elas imploram mesmo. Assim, hoje tá ali com o pai, tem que brincar, tem que inventar alguma coisa para a criança gastar energia, né? E eu vou te falar, às vezes as pessoas ficam se sentindo culpadas, né? Olha, eu não consigo rolar no chão, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Só de você estar na frente dele, olhando para ele, dizendo que ama, a criança já vai ficar feliz, né? E aí, assim, eu não consigo pular, não consigo fazer... Desculpa. Não consigo fazer muita estripulia. Então, pede para sua criança fazer uma apresentação para você. Amor, eu tô aqui para te assistir. Então, você é o ator, você é o cantor, canta aqui para mim, mostra para ela o seu interesse por ela. Não precisa, às vezes, fazer aquelas coisas que a gente vê, às vezes, no Instagram, na televisão, que você tem que fazer mil e uma coisa, tem que ser criativo. Eu tenho muito paciente que não é tão criativo. E aí chora. Eu falo, não chora não, vai lá, converse com o seu filho. Só de você estar do lado dele, com um tempo de qualidade, não é aquela coisa, você tá com ele, tá aqui no celular. É lógico que ele vai chorar, é lógico que ele vai fazer alguma coisa errada, é lógico que vai quebrar alguma coisa até você olhar para ele, né? Aí a pessoa fala assim, a menina tá querendo chamar a atenção. Claro que tá, né? Você não olha para ele. Só que a criança, ela não faz isso de propósito. Ela faz isso porque ela tá sentindo uma dor. Lilian, eles também ficam entediados, né? E aí querem chamar a atenção dos então pais, a gente precisa ter... muito na televisão, muito no celular, muito no virtual, né? Exatamente. Querendo chamar, eu tô aqui. Vai tentar conversar com ela, né? Contar, aí, meu filho, quem que é seu melhor amigo e tal. Vai dialogar. Pois é, mamãe, quando estava na infância, ela adorava isso e isso. Eles adoram saber a sua história, né? Você estava falando de pessoas tóxicas. E aí a gente... É até bom falar, porque às vezes, hoje em dia, na quarentena, não tem como escapar muito. Às vezes a pessoa tá lá na sua casa, tá ali. Então, assim, quando a gente fala que a gente precisa lidar com pessoas positivas, é porque você precisa ligar para alguém. Quando você tá mal, você vai ligar para alguém que tem coisa muito boa para te falar. Nossa, eu tenho uma amiga que toda vez que eu ligo pra ela, a gente morre de rir. Vai ter a pessoa tóxica na sua vida? Vai. Mas você precisa não absorver e ter o máximo de gente positiva perto de você. Agora, se aquela pessoa tóxica é aquela pessoa que você não depende dela, não é da sua família, ou então você quer se livrar dela mesmo, que ela é muito tóxica e te deixa doente, você precisa, sim, parar de pensar que você tem que ajudar essa pessoa, porque você vai entrar na doença dela. Você vai entrar na amargura, na reclamação, ou nas críticas, nas neuras dela. E você não é médico, nem psicólogo, nem psiquiatra, né? Quem mexe com pessoa que está doente, quem mexe com pessoa que está com algum problema psicológico, né? De muita negatividade, de fazer mal para o outro, são esses profissionais. Por quê? Porque a gente não tem vínculo afetivo. Depois de um tempo a gente tem, né, Carol? Com o tempo a gente vai criando um amor, um carinho ali, mas assim, a gente não tem aquela coisa de ficar chateado com o paciente. Eu vou te dar um exemplo. Eu já atendi pessoa que começou a me agredir do mesmo jeito que agredia a esposa. Gente! Né? Foi fazer terapia, não sei o quê, e aí meio que dissimulou algumas coisas. Só que eu entendo, né? Eu entendo algumas dissimulações ali, que era perfeito, que era uma pessoa maravilhosa. E depois que eu comecei a apontar algumas coisas, a pessoa não aceitou e começou a me detonar, que eu sei isso, que eu sei aquilo, que você não presta, que não sei o quê, que profissional que é essa, que você... Nananana. Mas, gente, isso não me afetou. Agora, com certeza, afetaria uma irmã, uma namorada, porque a gente tem um vínculo afetivo, a gente precisa da opinião daquela pessoa. Eu não preciso. Então, eu consigo me livrar. Então, se você está sabendo que tem uma pessoa do seu lado, que a crítica dela te afeta e a crítica dela está sendo muito constante, você tem que sair fora. Você tem que entender que você não está ali para curar ninguém. Porque, na verdade, você está entrando na doença e você está adoecendo também.
Então, fiquem atentos. Quando você quiser cuidar de alguém que está muito mal, entenda que você não foi formada para ir, mesmo que você fosse. Tá? Se eu sou psicóloga e estou vivendo uma situação de abuso, eu, como psicóloga, não vou entender, não vou conseguir trabalhar se eu não procurar ajuda. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, então, sobre isso. Vou entrar na questão de medicamento. Minha filha, quando era bebê, ela engasgou e eu tive que fazer aquela manobra para ela voltar a respirar, porque eu já tinha feito o curso. E aí eu estava com minha mãe. Eu quase morri, mas eu consegui fazer. E aí depois eu tive umas paranoias, eu não conseguia dormir. Meu marido falava, Lília, eu chorava 24 horas. Então meu marido falou, Lília, você fala isso com os seus pacientes, você tem que ficar calma. Eu falei, meu filho, todo dia eu tô conversando comigo que eu tenho que ficar calma. Mas eu não estou conseguindo. Se eu ficar mais 2 dias assim, eu vou procurar um psiquiatra, porque eu já não estou conseguindo raciocinar. Eu sofri um trauma muito grande, né? Você imaginar que você vai perder um filho, gente, é absurdo. Então, eu, como psicóloga, não consigo me autoajudar. Eu estou mostrando para vocês que quando a gente tem uma relação afetiva com alguém, que no meu caso ali foi um medo, mas se você tem uma relação afetiva com uma pessoa tóxica, você tem que sair fora dela. Porque você não vai ter o raciocínio que um profissional tem para poder tratar. Entendeu? Precisa sair mesmo, Carol. Aí não tem jeito mesmo, tá? Mas, Olívia, então, aí não tem escapatória. Esse é o sinal que precisa da medicação? Assim, tem muitas coisas antes de precisar da medicação? Como assim? Tem alguns sintomas? Tem algumas saídas, alguns caminhos que a pessoa pode recorrer quando tem que a saúde mental está meio abalada, está um pouquinho baixa. Antes de ir à medicação e ao psiquiatra, tem algum caminho? Tem. A gente pode ir testando, né? Você vai procurar uma ajuda de um psicólogo e aí ele vai avaliar a necessidade de um psiquiatra. Então, você vai no psiquiatra e ele vai avaliar a necessidade de um medicamento. Mas na hora que a pessoa vai no psiquiatra, normalmente ela já está recorrendo ao medicamento mesmo. Mas o psicólogo, ele vai avaliar se você está prejudicando todas as áreas da sua vida, se tudo que ele fala, você não consegue absorver, você não consegue aceitar. Então ele fala assim, Carol, faz uma atividade física, eu não gosto de academia, tudo bem, faz uma caminhada apenas. Mas eu não gosto de caminhar, eu me sinto sozinha, morro de tédio, então chama alguma amiga para caminhar. Eu não tenho amiga, aí assim, tudo tem uma justificativa, tá? Então faz uma lista aqui das coisas que te fazem bem. Não tenho nada que me faz bem, né? Então, se a pessoa já não está aceitando nada, ela não está tendo. Eu tenho paciente que chega e fala, Lília, eu não me reconheço, eu não sei o que eu gosto mais. Aí sim precisa de um medicamento, porque nada que eu mandar fazer, né, que eu orientar, a pessoa vai fazer. Sim. Mas tem aquela pessoa que está pedindo socorro e aceita as orientações, né? Então você fala com ela, vai ler um livro X, vai ver um filme tal, vai cantar, não sei o que, vai dançar. Gente, é tudo muito simples, tá? Não tem nada de milagre, não. Tá? O psicólogo não vai salvar a sua vida com milagre. São coisas palpáveis, são coisas que estão na nossa vida, tá? E aí a pessoa, vai organizar, você tem que organizar a sua vida. Vai procurar a religião, a atividade física, amigos, trabalho, né? Aprender a lidar com dinheiro, um hobby. Então, você vai ali lidando, né? com várias áreas, vai enchendo sua vida de novidades, ou então vai rever coisas que faziam bem para você. E a pessoa, às vezes, não precisa de medicamento, né? Uma vez você me perguntou se doença mental tem cura se a pessoa se tratar sempre. Entendi. Entendeu? Se ela fizer as coisas que são necessárias. E se ela então, existe sim. Fingir que cuidou, algum momento isso pode voltar. Por isso que é muito difícil a cura da doença mental. Porque na hora que a pessoa se vê bem, ela para de tomar o remédio sem falar com o médico. E não pode, porque você precisa fazer o desmame, você precisa diminuir a dosagem, você precisa mudar de um remédio para o outro, às vezes mais suave. Porque é químico. Então, você tira uma coisa, né, química dali, o cérebro vai, o que está acontecendo? Uma coisa faltando ali, que estava funcionando, e você tirou, né? Então, precisa de um desmame, você precisa continuar, porque às vezes a pessoa está bem, aí ela para de se alimentar bem, porque alimento também faz a pessoa ficar bem, de saúde, né, de emoção, de humor, alimento, a pessoa está bem, não, agora eu vou encher a cara, vou comer só besteira, eu sou assim, vou parar de tomar um remédio. Eu paro de comer, emagreço 2, 3 quilos em um dia. Pois é. A gente tem que cuidar disso. Mas tô com as perninhas muito finas.
Tá vendo? Aí você sabe o gatilho, você consegue perceber os resultados do seu comportamento. Então a gente tem que entender isso. Olha, estava tudo funcionando bem. Agora que está funcionando bem, eu vou parar com tudo. Sabe? Não cabe isso, mas é isso que as pessoas fazem. Tô ótima, tô feliz, tô alegre e saltitante. Vou largar o medicamento, vou largar a terapia. Hã? O pessoal tá mandando perguntas. O que você falou? Aqui, o Rafa tava querendo saber, o Rafael, meu primo, mandou aqui, e a Paloma também. Gente, agora vocês podem mandar as perguntas que eu vou lendo aqui com a Lilian. É a pergunta que o Rafa tinha me mandado, só para eles interagirem com a gente, Lilian. Sim, pode ler tudo que quiser. Como perceber a baixa autoestima? Qual que é esse momento aí que a gente percebe que precisa, né? Quando você está com uma autocrítica muito cruel, né? A baixa autoestima, ela aparece assim, quando a pessoa fala, nossa, mas que cabelo bonito. Ah, nossa, meu cabelo... A pessoa fala, nossa, mas você tá tão bem. Sério? Nossa senhora, eu acordei super mal-humorado hoje. As pessoas elogiam, ou então você mesmo tá ali fazendo um trabalho e tá sempre achando que seu trabalho tá aquém, né, do resto. Você começa a se comparar, né, você começa a entrar em Instagram, rede social e achar todo mundo perfeito, eu ser péssimo. Então a autoestima, ela fala. Que a grama do vizinho sempre é mais verde, mas a vida maravilhosa, é perfeita, né? Exatamente. Né? Então, assim, quando a sua autocrítica está muito cruel em relação a você, aí você tem que ficar de olho na autoestima. Por quê? A autoestima, ela é essencial para você ter motivação para fazer as coisas. Porque você se sente merecedor, né? Você quer coisas melhores para sua vida, você tem ânimo para acordar, você está mais feliz com você. Então, a nossa autoestima, ela precisa estar bem. E para a autoestima estar bem, você tem que ter um autoconhecimento bom, né? Para você avaliar, falar, olha, tem alguma coisa acontecendo de errado aqui comigo. Né? Semana passada eu estava bem, semana passada eu estava mais disposta, hoje eu estou mais desanimada. Então, a autorreflexão, né, o autoconhecimento é essencial, tá? A Paloma perguntou assim, como conseguimos saber se precisamos tomar remédio? Legal. Mais ou menos porque, assim, a gente não sabe até que ponto que tem um controle ou não e que o remédio pode ajudar ou prejudicar, né? Tem muito remédio que, não sei, eu sou... ótimo. Ótimo. Às vezes a pessoa começa a tomar um remédio, e eu vou partir primeiro para esse que você acabou de falar. Às vezes a pessoa começa a tomar um remédio e o remédio tem efeito rebote, né? Eu tenho paciente que tomou ansiolítico e ficou mais agitado. Tomou calmante, né, antidepressivo, e ficou pior, né? Ficou mais triste. Então você precisa entender que nem todo medicamento serve para todo mundo, e você precisa falar com seu psiquiatra. Né? Então, de preferência que ele seja uma pessoa aberta, né, para escutar isso. Então, você vai tomar o remédio se precisar e vai entender como é o efeito dele. Nos primeiros 15 dias, remédio para saúde mental, ele tem, o nosso corpo dá uma rejeitada, assim, você fica meio assim, mas depois dos 15 dias, você começa a ter um resultado bom. Como saber se você precisa tomar remédio? Quando você não consegue mais se reconhecer. Né? Você tem milhões de motivos para sorrir, seu trabalho tá legal, né? Seus amigos estão aí te elogiando e tudo mais, e você não vê graça, né? Você tá chorando, ou então você... Até a pessoa que tá eufórica demais. Então, não vamos falar só da depressão, vamos lá no bipolar que você falou no início. A pessoa tá gastando demais, né? Ela ganha 5 mil, gasta 10. Né? Então, isso a gente precisa ficar de olho. Por que isso está acontecendo? Isso pode ser uma fase de mania, que é do transtorno bipolar. Então, a gente precisa ficar atento que os nossos comportamentos, eles podem estar nos prejudicando. E se está prejudicando demais, precisa, às vezes, de um medicamento. Ou às tá? Porque usa como fuga para distrair o que está sentindo, vai lá e faz, né? Na fuga, na terapia, a gente consegue ver. Né? Se não é uma fuga, se é uma questão mais de doença mesmo, né, psicológica, né, o transtorno bipolar, as coisas são mais gritantes, sabe, Carol? Por isso que precisa do remédio. Porque as coisas mais suaves, né, uma ansiedade, né, uma tristeza, a gente consegue trabalhar sem um medicamento. Mas quando isso passa do limite, né, a pessoa às vezes tá ali, não consegue sair da cama, gasta dinheiro demais, aí sim, porque ela perguntou como saber se precisa do remédio, quando a questão está gritante,
né? Nem todo mundo precisa tomar remédio, porque hoje todo mundo quer tomar remédio antidepressivo, ansiolítico, quer tomar um remédio para dormir. Não, gente. Você pode malhar, aí você faz um exercício respiratório, e aí toma um banho gostoso, né? Um chá antes de dormir, e faz algumas mentalizações, algumas visualizações para acalmar. Na hora de dormir, você dorme. Só que as pessoas são imediatistas, elas querem deitar e dormir, porque amanhã tem um monte de coisa para fazer, então você não exercita o seu corpo para poder fazer as coisas naturais, né? Quer dormir, tá, aí vai no médico, toma um remédio. Restante, galera. Ai, meu Deus. Putz. Fala, Li. Mais 2 perguntinhas aqui da Paloma e da Carla, que a gente já vai responder. Pode continuar. Como trabalhar a cabeça para não ficar só pensando em coisas ruins? Questionar. Toda vez que aparecer um pensamento ruim, você questionar. Fala, não, por que é ruim? Né? Quais são os motivos para eu pensar assim? Então, tentar buscar os motivos positivos. Então, você precisa conversar com você, Carla, tá? A gente precisa aprender que os pensamentos, eles não são totalmente verdade. Eles aparecem na nossa mente, mas você pode aprender a conversar com eles, viu? E criar pensamentos novos. Se tiver difícil, faz quadros, anota frases positivas. Aí achei que era falando que estava terminando. Anota frases positivas e lê todos os dias. Na terapia comportamental, eles têm um cartãozinho para você colocar na bolsa, vários cartõezinhos para você toda hora tirar e chamar sua atenção, sabe? A Paloma perguntou só para deixar registrado que eu amei. Quais são as dicas para melhorar a insegurança? A gente fecha com essa aí, se amar, né, Lilian? Se amar. Se amar, fazer trabalho de autoconhecimento. A insegurança, ela está muito ligada à autoestima, né? A autoestima baixa. Então, quando você é insegura, é porque você não acredita em você. Então, faça um trabalho de autoconhecimento, lê bastante, questiona, olha o que você já fez na sua vida até hoje, por que você coloca em xeque a sua capacidade, né? Por que as outras pessoas não podem gostar de você? Por que seu trabalho não pode ser bom? Né? Olha só o que você já fez até hoje. Vai cair. Então, trabalha a sua autoestima. Amém.